Tites, então vamos começar? Bom, gente, para você que está aqui vendo nossa live e não me conhece ainda, eu sou a Carol Trídico, sou coach de saúde e nutrição integrativa. Sou formada pela Escola de Health Coach de Integrative Nutritional aqui de Nova York, tá? E vamos lá, Tiele, quem é você? Oi, eu sou a Thierry, fundadora da Melaninice, onde eu trato distúrbios de pele, principalmente estrias e cicatrizes. Sou farmacêutica e bioquímica também, há 13 anos já, e aí há pouco mais de um ano, não, 2 anos já nessa área de estética. E aí cuido da estética, mas não só de estética, né? Vejo sempre pelo lado integrativo, né? Porque tem tudo a ver com o que a Carol faz também. E entendo que a estética é saúde, então a gente tem que melhorar de dentro para fora para que esses resultados estéticos sejam cada vez melhores e mais duradouros também. Sim, que ótimo, excelente. Tites, como inflamar o nosso corpo, né? Então, essa ficou uma pergunta bem ambígua, mas é bem interessante, né? A gente falar sobre isso, e é um assunto muito atual, né? Um assunto que traz carrega muitas coisas juntos, né, com a inflamação, que é uma inflamação subclínica do nosso corpo, né, e pode-se dizer que é a maior causadora de doenças da atualidade, né, que começa tudo como inflamação subclínica, que é diabetes, doenças cardiovasculares, enfim, são todas causadas por um início de uma inflamação. Sim. E aí, hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como a nossa vida moderna, como vários fatores podem interferir nessa inflamação. E depois, é lógico, também a gente vai ensinar a tirar tudo isso, né? A desinflamar e a melhorar, né, a sua saúde e ser um pouco mais saudável. Uhum. Sim. A gente teve duas respostas. Essas duas respostas foram, né, de como inflamar o seu corpo. Uma foi, não sei, e a outra, opa, porcaria, kkkk. Ai, meu Deus. Mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Você pode. Vamos começar então, Carol. Pode ir falando aí o que você anotou os tópicos para a gente entrar aí falando sobre Tá, isso. beleza. Bom, gente, então possíveis causas da inflamação, né? Uma pessoa escreveu porcaria, né? Porcaria seria a comida processada, né? Então ela é um dos fatores, né, da alimentação, que são causas, né, da inflamação. Um alimento específico, né? Uma dessas porcarias pode ser o óleo refinado, né? Que são os óleos de canola, óleo de milho, que são contados como óleos vegetais, que de vegetal não tem nada ali, né? Porque eles são processados, altamente processados, né? Óleo de amendoim, óleo de girassol são óleos refinados que podem causar inflamação no corpo, tá? Além dele, o outro queridinho da galera, açúcar refinado, né? O que é açúcar refinado? É o açúcar branco, super causador de inflamação, né? Caseína, o que é caseína? Proteína do leite. Então, tem gente que tem intolerância à lactose e tem gente que tem intolerância à caseína. Quando é caseína, é qualquer tipo de lácteo, né? Então, é um dos fatores. Os lácteos também, que seria a lactose ou todos os lácteos no geral, o glúten e outros grãos refinados, né? Ou outros grãos simplesmente, como arroz, como quinoa. Tem gente que tem a sensibilidade maior a todos os grãos, não só o glúten, né? Álcool Sim. também pode ser altamente inflamatório, principalmente para nós mulheres, né? Aditivos dos alimentos, que encaixa bastante aí nessa porcaria, né, que foi respondido, porque esses nomes que a gente nunca sabe responder, aliás, nunca sabe responder, não consegue traduzir, Pra não sabe, falar. É. não consegue falar, né? E carne vermelha também pode ser bem inflamatória, né? Então, essa alimentação, né, altamente inflamatória, a alimentação inflamatória, ela pode o quê? Causar as intolerâncias alimentares, que podem ter vários tipos de sintomas que podem ser bem variados, incluindo sintomas na pele, né? E às vezes Sim. as pessoas não têm
noção de que isso é uma sensibilidade alimentar ou que é uma alergia alimentar, né? Que pode ser erupções na pele, pode ser inchaço, pode ser dor de cabeça, que não é da pele, mas, né, tá passando. É, a coceira em si, né? Às vezes a pessoa acha que tem alergia. Ai, foi alguma coisa que eu encostei, foi alguma coisa que eu comi, mas na verdade é já a pele gritando. Puxando mais para esse lado estético, melasmas, né? Que são o grande, assim, o grande temor de todas as mulheres, né? Que é o melasma, mas que o grande vilão do melasma não é pura e simplesmente o sol, o fator porque ficou muito tempo exposto ao sol, não. O principal gatilho do melasma é a inflamação subclínica, essa inflamação interna que nós temos, né, causada por essa. A pessoa que tem melasma, por exemplo, ela tem ali um gene, vamos dizer assim, né, mas o interruptor dela está desligado. Então, quando a gente tem os fatores genéticos e fatores epigenéticos. Então, os fatores genéticos são os fatores que estão no nosso DNA, que a gente tem, que possa desenvolver uma doença, mas isso não é algo que é determinante. O que é determinante vai ser o quê? A nossa epigenética, que é como o nosso ambiente interfere, como o nosso estilo de vida vai interferir naquele gene, fazendo com que ele tenha gatilho de ser ativado ou não. Né? Então, por exemplo, a pessoa que tem o melasma, ela tem ali um fator genético, uma predisposição, porém isso não é determinante. O que vai ser determinante é o estilo de vida que ela tem. Então, às vezes a gente até esqueceu de falar, mas tem o fator também de cigarro, né, que causa muita inflamação. Então, a pessoa tem um estilo de vida ali que não é um estilo saudável, não é, né, o que a gente. O estilo saudável é o que? A gente tentar voltar ao máximo aos nossos antepassados, né? A gente sobreviveu, a espécie humana chegou até aqui através de uma dieta, né, baseada em alimentos naturais, não ultraprocessados, enfim, consumo de água, bom jejum também, um jejum intermitente que também desliga um pouco o nosso organismo e faz com que a gente tenha um período maior ali para poder fazer essa detoxificação, né, para o fígado poder trabalhar com mais tranquilidade. E aí você, com esses fatores externos, é que vai determinar se aquilo vai ser fator causal em você, né? Vai desencadear aquela disfunção. Então, muitas vezes, a diabetes, ela é um fator genético, mas ela não é determinante. Vai depender do seu estilo de vida, né? O melasma, por exemplo. Então, dependendo da região onde esse melasma ele aparece, né? Ele é correspondente aos órgãos internos que estão mais prejudicados. Então, vai ter região, que nem você falou na outra live, né? Regiões de manchas comprometendo os órgãos, né, na parte renal, parte do fígado, ou cardiovascular, enfim. Cada área do nosso corpo representa uma área interna, e isso também é uma forma, assim, a natureza é tão perfeita que essas manchas, elas aparecem no rosto, que é justamente para quê? Para que a gente tenha esse, não é um gatilho, mas assim, vire a nossa chavinha para que a gente procure uma solução, né? Porque assim, se vamos supor que a gente tivesse essas disfunções internas e aparecesse manchas embaixo do braço, ou sei lá, no meio da virilha, a gente não ia procurar tão rápido uma ajuda, né? Então, é através desse sinal do nosso corpo de que algo não está funcionando bem, de que algo não está em homeostase, ou seja, em equilíbrio no nosso corpo, e precisa ser ajustado. E a pele é o principal órgão, que é o que mais conversa com a gente, né? Que é o que mais transparece essas disfunções internas. É verdade. A gente tem uma pergunta aqui da Fer. Mas para quem não tem intolerância ao whey, leite e glúten, se você tiver certeza absoluta, o que significa certeza absoluta, né? Você ficou sem leite e sem glúten um tempo para ver como você se sentiu super bem e depois começou a consumir de novo e sentiu alguma coisa diferente no seu corpo? E assim, os sinais de intolerância, né, podem ser vários, né? Então pode ser intestino, que vai ficar impactado, ou com diarreia, ou com constipação, ou gases, ou inchaço abdominal. Esses podem ser sintomas de intolerância alimentar, tá? Eu tô falando aqui do leite e do glúten porque ela especificou isso, mas pode ser qualquer tipo de intolerância alimentar, tá? Sistemática, né? Que significa um órgão ou vários órgãos integrados.
névoa mental, ai, não lembro aquela palavra, ai, não lembro nada, tipo, não consigo formular uma frase, enfim, né? Isso pode ser, tá? Dor de cabeça, como eu falei, artrites, dores no corpo, qualquer tipo de dor no corpo, isso pode ser sintoma de intolerância alimentar, tá? Na pele, né? Como a gente falou, erupções, inchaço, certo? Então, são vários sintomas que talvez você nem parou para pensar, porque eu não sinto queimação quando eu como glúten nem leite, então significa que eu não tenho intolerância. Então, não é bem assim. Existem vários sintomas que podem estar associados, tá? Ela falou que não, que só fez exame. Então, o exame, ele mostra se você tem alergia, o que é diferente de intolerância. A Sim. alergia, ela pode durar mais tempo, mas ela também pode ser curada, né? A intolerância, ela pode estar no seu corpo agora e pode daqui a um tempo não ter mais, pode ser que antes você tinha, pode ser que agora você não tem. A intolerância, ela vem à tona mais quando a inflamação está mais alta no seu corpo, né? Então, fica a dica aí para reparar nisso. Mas a melhor forma de examinar é analisar o que você come, ficar um tempo sem e depois voltar a consumir para você ver como você vai se sentir. Nossa, eu tô mais ligada, eu tô com mais claridade mental, a minha energia tá mais sustentável, a minha fala tá mais fluida, o meu sono tá melhor, o meu intestino tá melhor, o meu apetite tá melhor, eu tô mais saciada, né? Então tudo isso tem a ver, tá? Então, outras possíveis causas da inflamação, fatores ambientais, né? Igual você falou do cigarro, né? É um deles. Sim. Poluição, né? Poluição Poluição, áreas são paulísticas, né? Nova York, né? Pesticidas e herbicidas, né? Então, aí que entra a parte dos orgânicos que são tão importantes, né? Aqui, para quem não consegue comprar tudo orgânico, né? Precisa priorizar, eu sempre uso a lista do Dirty Dozen e Clean 15, que são os 12 alimentos mais intoxicados e os 15 alimentos mais menos intoxicados que podem ser comprados não orgânicos, né? Aqui tem essa lista. Eu não sei se você já ouviu Uhum. falar de chites. Não, não, aqui não. Tá. Metais pesados, né? É algo muito. É até interessante, se alguém quiser, depois você manda, né? Chama no direct e você manda também essa lista. Fica legal também. Pode deixar. Uhum. Metais pesados, né? Isso tem sido mais falado, Sim. né? Então, proteínas animais, por exemplo, que não são humanizadas, né? Que são adicionadas com antibióticos e hormônios, são alimentadas com rações com milho, soja, normalmente está cheio de metal pesado. Peixes que não são selvagens, é cheio de metal pesado. Então, tudo isso tem que ser visto e reparado, né? E pode ser uma causa, tá? Essa questão dos metais pesados é bem interessante, porque, por exemplo, algo, às vezes, está composto na água, que um dos metais mais, que mais a gente tem acesso, sim, e é exposto, né, seria o flúor e ai, esqueci o outro, gente. Tem também, enfim, o flúor tá principalmente na água, né? E o cloro, o cloro, eu estou confundindo. O flúor e o cloro, que o flúor que é nos componentes, né, de pasta dental, essas coisas que eles estão realmente, a gente não sabe, mas tem vários estudos, né? Inclusive tem de uma médica até que é bem antigo, até eu esqueci o nome dela, mas depois posso pesquisar e colocar no comentário da live, mas ela faz vários estudos ela fez vários estudos com pasta de dente, né, com relação a isso, porque a gente coloca diretamente na boca, e é um canal, assim, que é extremamente fácil de penetrar no nosso organismo, né, e quando a nossa tireoide, ela trabalha baseada, a molécula de T3 e T4, ela é formada de 3 ou 4 iodos, né, e o iodo, ele por estar na mesma tabela, na tabela periódica, por estar na mesma família desses halógenos, que são esses compostos de cloro, flúor, bromo, eles são todos da família dos halógenos. Eles competem pelo iodo. Então, assim, quando a gente é exposto a um determinado metal pesado, esse metal pesado ele vai competir com o sítio de ligação ali, né? Que eu já estou entrando um pouco na parte de química. Ele compete ali com o sítio de ligação do iodo
e ele se liga no lugar de um iodo. Então, a gente pode ter, por exemplo, alteração de um, dois, os 3 iodos ou até mesmo os 4, que é o hormônio T4, que são 4 iodos, e o hormônio T3, que é o hormônio ativo da nossa tireoide, e ele tem 3 iodos na molécula. Então, esses metais pesados, conforme a gente está intoxicado por eles, né, eles competem, se ligam no lugar do iodo, e aí a tireoide não consegue mais desenvolver a função dela no nosso organismo, que é uma das funções principais. A tireoide, ela controla absolutamente tudo. Ela dentro da hierarquia, né, dos hormônios, ela é um dos hormônios mais importantes, né? Acima dele só a melatonina. Então, conforme a gente vai ter com relação à água, ao cloro, com relação a produtos de dente, o flúor, até mesmo esses dias eu fiquei sabendo que quando a gente come pãozinho da padaria, porque aquele pãozinho é bem crocante, né? Que a gente tem mania de comer pão francês e tal. Eles colocam bromo também na composição para ele ficar mais macio, mais crocante. Então, também é um metal pesado. E aí tudo isso vai se acumulando no nosso organismo e vai impedindo a gente de realizar nossas funções, né, de forma adequada, que no caso seria a tireoide, por exemplo. E aí, conforme esses compostos vão ficando acumulados no nosso organismo, né, o organismo entende que fala assim, nossa, mas isso aqui é uma molécula de T3, só que na verdade não tem um T3, então ele não realiza a função de T3 no nosso corpo. E aí o que acontece? O organismo ele vai começando a desconhecer aquela molécula e ele começa a desenvolver uma inflamação na tireoide. Então aí dá origem à tireoidite e depois disso, conforme ele está muito mais inflamado, ele vai desenvolvendo a famosa tireoide de Hashimoto, que hoje em dia muita gente fala que tem, né? E é onde ele cria anticorpos para combater a tireoide. Por quê? Porque ele não está reconhecendo devido a esse acúmulo de metais pesados. E assim, são vários pontos na alimentação, né? Os grãos também são cheios. Então, assim, a intenção não é assustar as pessoas, né? Tem metal pesado em tudo, eu não posso comer mais nada, meu Deus, antigamente não era assim. Infelizmente, a nossa alimentação hoje em dia é diferente, a gente tem que tomar mais cuidado, né? E por isso o foco é alimentação limpa, porque quanto mais limpo você comer, o seu corpo ele consegue liberar e detoxificar, né? Tem elementos certos no corpo, né? Então, Exato. você pode até consumir alguma coisa ou outra que contenha, mas o seu corpo vai liberar se ele tiver limpo, se ele tiver mais limpo do que sujo, digamos, né? E se a Exato. inflamação é baixa do que alta, né? Químicos, né? Maquiagem, produtos de pele, produtos na pele, né? Você pode falar mais disso, talvez, né? Da parte estética, né? Procedimentos estéticos que contêm muitos químicos, né? Isso tudo é disruptor endócrino, que pode causar inflamação e pode trazer metais pesados para o corpo também. Então, procurar por produtos de pele que sejam mais limpos é algo muito importante também, porque a nossa pele absorve demais, né? Assim como você sabe, Sim. pode também dizer mais sobre isso. O chumbo, né, contido em alguns batons, tem contaminação também por mercúrio. Qual outro mineral pesado? Agora não tô lembrando de mais nenhum, mas tem um que é super assim, em alta, assim, né? E a gente realmente tem que tomar cuidado, né, com relação a isso. Isso que você falou é bem importante. Não é que a gente tem que ficar com medo de tudo, né? É que a gente tem que ter um equilíbrio. O nosso organismo, ele é um ciclo de inflama, desinflama, entendeu? Inflama e desinflama. Limpa e suja, limpa e suja. A mesma coisa do que a gente estava falando na última live, sobre a desparasitação, né? A gente tem, infelizmente, a gente está exposto a esse tipo de coisa, né? Nosso estilo de vida hoje é diferente, mas o importante é a gente ter um equilíbrio entre isso e principalmente o consumo de água também, né? Para a gente fazer uma higiene noturna, consumo de água, então, e a gente consegue fazer esse equilíbrio de limpar e sujar, porque realmente não tem como evitar algumas situações, né? A gente, lógico, sempre vai escolher o melhor, mas tem situações que a gente não consegue, o organismo tem que estar limpo para ele poder reconhecer que aquilo é algo que ele não precisa e fazer a eliminação natural. Com certeza. E a água, por isso que é importante ser filtrada, né? Ou então as águas minerais aí do Brasil, né? Existem fontes minerais aí, né? Sim. Então aqui a gente tem que usar filtro mesmo, porque aqui não tem, né? Que mais? Estresse, né? Estresse inflama. Estresse é um dos maiores
causadores de inflamação. E ele pode vir da alimentação, o estresse, né? Por exemplo, as proteínas animais. Eu consigo perceber uma pessoa que eu convivo muito, por exemplo. A pessoa que mora aqui comigo, né? O Cris, no caso. Quando ele come em algum restaurante aí que eu sei que não é legal, entendeu? Que eu sei que tem proteína animal convencional. Eu sei, o jeito que ele conversa comigo, eu sei, você comeu carne hoje? Tipo, eu consigo perceber. Tipo, o que você comeu? Meu Deus! Exatamente, é muito diferente. Então, por isso que existe uma grande diferença nos veganos. Quando eles se tornam veganos, nossa, eu me sinto muito mais calmo. Eu não tô estressado. Por quê? A fonte da proteína animal que estava sendo consumida era convencional e era cheia de hormônio antibiótico adicionado. Isso faz o nosso corpo se estressar. Então, muitas vezes, não é não consumir de maneira nenhuma, é a qualidade da proteína animal que está se consumindo, né? Então, isso faz diferença. Então, o estresse, o que pode ser? Pode vir da alimentação, pode vir do seu ambiente de trabalho. Você gosta do que você faz? Como é que é o seu ambiente de trabalho? É um estresse total? É uma energia negativa, né? Tipo, gostar do que se faz é muito importante, né? Isso ajuda demais a vida, né? Eu sei que não é todo mundo que pode optar pelo que trabalha. Aliás, pode escolher, né, o trabalho que se faz. Porém, isso é um ponto a ser pensado, né? Até que ponto vale a pena eu ficar nesse trabalho que só me estressa e aí eu tenho que gastar dinheiro com remédio, com médico, com hospital. Até que ponto... Só pra... Não, você fica no trabalho só para pagar a conta e aumenta as contas porque tá no trabalho. Exatamente. Relacionamentos, né? Relacionamentos que não ajudam em nada, isso causa estresse, né? Pode causar relacionamento com o parceiro, com a amiga, com a mãe, com o pai, com a família, enfim. Quem não colabora com a sua vida pode se relacionar, mas, né? O trabalho é muito clientes. Ah, sim. Aí é uma questão de, né, jogo de cintura. Isso. É uma questão também de você mudar também o prisma que você enxerga, né, a situação. Às vezes você enxerga um problema muito maior do que ele realmente é. Então, problema a gente sempre tem, só que o que diferencia da gente ficar estressado ou não é a forma como a gente encara aquele problema, né? Também. Então, dependendo, às vezes a gente coloca um monstro muito maior do que ele de fato é, e quando a gente vai enfrentar, vamos dizer assim, aquele monstro, a gente vê que não era tão grande assim, que não era tão ruim assim, né? Então, hoje, nessas situações assim de estresse, eu procuro sempre mudar o meu olhar. Quando eu vejo que eu tô ficando muito estressada, assim, com relação a alguma coisa, eu sempre paro e aí eu falo, como pode melhorar, né? Eu tento pensar, assim, de uma forma enxergar sempre um lado positivo de tudo, porque tudo na nossa vida, tudo na natureza é feito de forma ambígua, né? Tem o claro e escuro, o sol e a lua, o bem e o mal, então tudo vai da forma como você encara. Então, toda situação, por mais ruim que ela seja, né? Por mais que você queira esbravejar, praguejar, quando você muda o mindset, quando você coloca ali que você precisa tem uma situação horrível? Tem, mas o que de bom eu posso tirar dessa situação? O que aconteceu que poderia ter sido evitado, por exemplo? Eu me livrei de tal coisa, então ótimo, dessa situação eu tirei positivo isso, e aí quando você consegue sempre, e no começo é muito difícil fazer isso, confesso, mas assim, conforme você vai praticando isso no dia a dia, acaba ficando muito mais simples, assim, sabe? Então tem situações que aí aquilo para você antigamente fazia maior alvoroço, para você depois já não faz mais tanto. É uma questão de prática mesmo. E aí sempre que vem aquele pensamento toda vez pelo lado negativo, corta e pensa sempre o que de bom tem nessa situação. É verdade. E maturidade também, né? Nada como envelhecer, né? É verdade. É porque adolescente, quando a gente está mais jovem, tudo é muito intenso, né? Tudo é muito intenso, a gente enxerga tudo de uma forma, ou é isso, é tudo, é nada, ou é 8 ou 80. E aí, quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai entendendo que existem tonalidades entre o preto e o branco, entre o 8 e 80 existem vários números, né? Então... Exatamente, isso é verdade.
Estresse pessoal, né? Por exemplo, aí no trabalho, como você lida com as coisas na sua casa, na sua vida, né? Enfim, isso que você acabou de falar. E as fases do ciclo menstrual, elas também podem afetar o nosso estresse, né? Então, vai ter fase do ciclo que você vai lidar com o estresse de uma maneira completamente diferente do que na outra fase, né? E aí Sim, que entra a alimentação, como é que a gente pode usar a alimentação como a nossa aliada para ficar menos estressado, né? Então, o estresse também é causa de inflamação, tá? Lesões físicas, né? Traumas físicos, infecções, fraturas, cortes, desgastes no corpo, né? Desgaste ósseo, por exemplo, também é uma forma de estresse, né? O corpo se estressa, traumas físicos, né? sim. Mas no caso, esse tipo de inflamação já é uma inflamação, assim, mais aguda, né? Vai ali gerar um pico, e aí depois aquele estresse tende a melhorar. Vai gerar um pico de inflamação ali nas células, nossas células de imunidade, e aí vai abaixar. A questão toda é a gente manter esse organismo trabalhando sob estresse 100% do tempo, né? Porque é como se você tivesse, sei lá, você tá ali fazendo o seu trabalho tranquilamente, seu chefe tá aqui atrás de você olhando a tela do seu computador. É. Por mais que você não esteja fazendo nada de errado, você tá ali no seu computador fazendo suas coisas bonitinho. O seu chefe tá aqui, você já começa a se perder, você já não consegue mais fazer direito, você já perde a concentração. Então, da mesma forma o nosso organismo. Então, quando a gente submete o nosso organismo a esses fatores que geram uma inflamação, essa inflamação subclínica que a gente está falando, trazendo aqui, é uma inflamação constante, né? Onde os seus níveis, onde suas células de defesa, o seu organismo está trabalhando constantemente sob estresse, constantemente de forma ali apressada, pressionada, né? Ele não trabalha de uma forma harmônica, onde tudo se encaixa, é de uma forma pressionada. Então, conforme ele vai trabalhando sob pressão sempre, 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 é onde ele começa a trabalhar em disfunção, né? Ele vai começando a gerar outros tipos de doença, por exemplo, uma resistência insulínica, né? Que é onde a gente tem ali a origem da diabetes e várias outras doenças. Uma gordura no fígado, hoje em dia tem muita gente que sofre também com isso, né? Então, são todos fatores que se iniciam através de todos esses fatores, ou a junção deles, ou às vezes um isolado, né? Só que de forma constante, né? Que vai gerando essas disfunções. Sim, com certeza. E os traumas emocionais também são uma forma de estresse, né? Que também inflama nosso corpo, né? Então, Uhum. e trauma emocional, que na verdade, na minha visão, tá meio interligado, né? Se eu tô traumatizada emocional, se eu me traumatizei fisicamente, por exemplo, um acidente de carro, eu tive um trauma físico ali que se tornou emocional também, né? Então, Uhum. a gente tem que se aprofundar mais nessa parte depois, em outra live, tá? Genética, né? Igual você falou no começo, né? Então pode ser uma das causas da inflamação, mas tem a genética, a epigenética que você, né, falou da diferença delas, né? Uhum. Caso do histórico familiar, né? Que a gente pode ter ela, mas a gente não precisa viver a nossa genética, né? Exato, exatamente. De várias formas, né? A gente consegue evitar isso. Tanto até mesmo reverter. Às vezes a gente fala. É porque assim, muita gente, quando sabe que tem algo genético, né? Ou que já está predisposto a tal coisa, a pessoa ela entrega as pontos, ela não quer saber mais, entendeu? De cuidar, ela acha, né? Porque isso foi uma coisa que foi muito passado para os médicos de antigamente, que ela acha que é caso perdido, que ela não tem o que fazer, é genético, eu tô condenado, acabou a minha vida, eu vou ter diabetes e já era. Você entendeu? Então, quando você entende que isso não é um fator determinante, que você consegue reverter, que você consegue não sofrer as consequências disso, é onde você começa, né? O ser humano é capaz de tudo, então a gente consegue, né, mudar nosso estilo de vida e não ligar, né, vamos dizer assim, esse interruptor aí da, da doença predestinada, né, que já tem ali na genética. Às vezes é uma calvície, né, no meu caso também, que eu trato calvície também nos homens, né, eles são muito céticos, assim, com relação a isso. Ah, eu tenho hereditário, não sei o quê.
Mas não, essa calvície geralmente, esse interruptor, né, ele é ligado por uma inflamação, muitas vezes devido ao excesso de álcool, que o organismo está sempre trabalhando com excesso de álcool, né, que o homem é bem mais predisposto a ter uso, né, excessivo de álcool. E aí começa a desenvolver ali por causa dos hormônios, né, dos hormônios masculinos, excesso de hormônio masculino. E aí você liga o interruptor e aí fica difícil de você voltar atrás, mas você consegue. Agora, a diabetes, essas outras coisas não é fator determinante, você consegue reverter também. Então, esse ciclo de inflamação, ele geralmente se inicia com essa resistência, geralmente essa resistência insulínica, esse acúmulo de gordura, essa obesidade, que faz uma inflamação generalizada do nosso corpo. E é um ciclo vicioso. Então, a gente começa a acumular mais gordura porque tem resistência insulínica e aí o excesso de gordura gera uma inflamação que vai fazer toda essa cascata novamente. Então, realmente, o nosso alimento é o nosso remédio, né? Acho que eu esqueci como que é a frase. O que a gente coloca para dentro é o que vai determinar realmente, né, como está o nosso funcionamento. Mas o nosso corpo é tão, assim, a natureza é tão perfeita que mesmo a gente tratando o nosso corpo de uma forma, né, injusta, ou fazendo as coisas, comendo tudo errado, fazendo tudo errado, comendo, ele demora ainda para apresentar sintomas, demora para apresentar né, uma falência mesmo dali do órgão, ou até mesmo desenvolver um câncer, uma coisa mais grave, né? Porque são muitos anos de abuso, assim, com o nosso corpo. Hoje em dia, eu estudo muito sobre isso, né? Sobre essa questão da integrativa. E, assim, eu fico vendo e falo, gente, como que pode? A gente faz muita coisa errada durante muito tempo até o nosso organismo reagir, né? Uhum. E aí, quando a gente começa a fazer algo diferente, a gente acha que é assim, ó. Que, tipo, nossa, mas eu tô fazendo tudo certinho, não teve nada. Exato. E acha o alecrim dourado, entendeu? Foram anos e anos de coisa errada e a gente espera que isso tudo seja reparado assim, como se fosse um passe de mágicas. E muitas vezes não é, né? A gente tem muita... Para uma pessoa apresentar, por exemplo, um quadro de diabetes, é porque ela já iniciou ali com uma resistência insulínica, com um excesso de maus tratos, vamos dizer assim, no corpo há muito tempo antes, né? Para ela chegar no grau de apresentar uma deficiência no nível de glicose do sangue. Porque o corpo, ele sempre tende a voltar para aquilo que é perfeito para ele, né? Em funcionamento. Tanto é que, por exemplo, o acúmulo de gordura que a gente tem é uma forma de sobrevivência, né? Dos nossos antepassados. Mas a gente antes ficava 2, 3 dias, uma semana sem comer. Então, esse acúmulo de gordura, ele tinha um propósito, né? Agora, hoje, a gente, pelo estilo de vida que a gente leva, comendo que nem uma capivara a cada 2, 3 horas, toda hora o fígado, o intestino, o estômago tá trabalhando, não para. E às vezes, até mesmo quando a gente não tá comendo, tá tomando um suco, a gente às vezes nem percebe, mas é digestão, o organismo não para, tá ali trabalhando o tempo todo, né? Então, realmente, se não tem para um dia, a gente não precisa caçar. A gente não precisa hibernar, a gente não precisa ficar na caverna durante 4, 5 dias porque perdeu uma caça, por exemplo. Então, é óbvio que o organismo vai acumular e vai estocar essa gordura, não tem muito para onde correr, né? Então, quando a gente começa a entender esses princípios, assim, fica assim, um pouco mais fácil da gente conseguir introduzir esses hábitos mais saudáveis na nossa vida. Com certeza. Foi muito bom você ter falado nessa parte do tempo, né? Acontece muito com as minhas clientes, né? E é por isso que o meu programa tem 6 meses, que às vezes é renovado, né? Porque, gente, foram anos de uma vida comendo açúcar, arroz branco, né? Porque faz parte da nossa, né? Ou seja, muito carboidrato simples que inflamou o nosso corpo, né? São, digamos que 30 anos da vida de uma mulher, porque normalmente a chave vira com 30 anos, né? Aí Ou vira 40. eu vou fazer 30 anos daqui uma semana. Eu preciso de um milagre. Aí não tem milagre, né? Então, é muito importante isso. Ter essa consciência de que não vai ter mudança sustentável da noite para o dia. São meses. Exato. Consistência. Precisa ter consistência. Sem consistência, não tem como atingir o objetivo, né? E também não focar só no objetivo final. Se focar só no objetivo final e não enxergar
os pequenos avanços durante o processo, também não vai ser sustentável. Então, é um processo. Tudo é um processo, né? Exatamente. Até mesmo porque se você faz algo que não é sustentável, que é restritivo demais, você não consegue manter, né? Então, tudo começa de você entender os benefícios disso, de você saber o porquê que você precisa fazer essas escolhas. E a partir desse momento, quando o mental começa a dominar a situação, a perda de peso ou a vida mais saudável, ir para academia, ganho de massa muscular, enfim, qual seja o objetivo, ele é consequência, né? Porque você vai estar fazendo certo todos os dias, então não tem como ser diferente. Isso vai cair no mesmo caminho que é você ter essa parte de colher, né? A colheita, você vai ter a colheita. Porque, só que assim, até mesmo na natureza, a gente tem que sempre. Tudo que a gente, assim, começa a sair um pouco do prumo, a gente tem que olhar de volta para dentro, sabe? Olhando para a natureza. Que eu acho que, né, quando a gente planta um fruto, ele vai demorar ali para poder dar o fruto para você. Então, você vai colocar semente, você vai regar, você vai fazer. É a mesma coisa com o nosso corpo, né? Então, a gente vai ter um benefício, mas é uma consequência de escolhas diárias, né? A flor ou o fruto nasce, germina, mas em consequência do quê? De uma terra adubada, de você regá-la todos os dias, mesmo sem você estar vendo nada, você está vendo um bando de tela. Você sabe que você colocou a semente lá dentro, por isso que você está regando, mas você não está vendo nada. Seu jardim não está florido, você não está colhendo frutos ainda, né? Mas você está ali todos os dias regando, por quê? Porque você sabe que você plantou uma semente ali, ela vai germinar, em determinado momento ela vai aparecer. Só que tem o tempo da natureza, tem o tempo necessário para isso, né? Então tudo começa, a nossa germinação, né? Vamos dizer assim, tentando comparar um pouco com essa situação, começa na mudança de mentalidade, porque nada é sustentável se você não muda a sua mentalidade. Então, vai tentar trabalhar essas questões, né, essas mudanças, porque realmente a gente está exposto muito a isso. A indústria alimentícia junto com a indústria farmacêutica, um maquinário todo para que isso aconteça, para que a gente não tenha saúde e, consequentemente, dependa de medicamentos, né? E apesar de ser farmacêutica, eu sei disso e eu não sou meio contra também essa questão dos remédios. Mas é uma máfia, é toda uma questão para poder você. E as pessoas que hoje em dia estão preocupadas em promover saúde e não simplesmente em curar doenças, elas estão nadando assim contra uma correnteza. Sabe, muitas pessoas são chamadas de louco e tal, não precisa disso, não sei o quê. Por quê? Tem muita gente que já está, né? Só que assim, na verdade, não são as pessoas que estão indo contra que são chamadas loucos que estão errados. Elas têm muito pelo contrário, elas estão enxergando lá na frente. Porque, né, de fato, o caminho que a gente está seguindo, que nem eu assisti não sei se foi no comentário, não sei se foi aquele dos gêmeos que eu vi, não, mentira, acho que foi no Instagram. Nova York, 1950, né? As pessoas andando, todas esbeltas ali na Times Square e tal. E Nova York hoje, tipo, só super GGs, assim, e tal. E aí você percebe, né, quanto o estilo de vida de um país, né, determina o restante do mundo, não só a parte financeira, né, que os Estados Unidos determina, mas toda essa base, não só a base econômica, mas só essa base também alimentar, né? Sim, com certeza. E foi muito boa essa sua analogia com a natureza, né? Porque é isso, né? Você planta e você vai colher o que você plantou, né? Então, maravilhoso essa analogia. Ok, e como. Não, desculpa. Possíveis resultados, então, dessa inflamação no corpo. Falar de novo. Alergia alimentar, sensibilidade alimentar é um resultado da alimentação ruim que pode estar inflamando o seu corpo e trazendo essas intolerâncias. Então, por anos, você comeu um monte de alimento que não vai com o seu sistema e ela trouxe essa intolerância, que talvez quando você estava consumindo, você não sentia nada. Mas ela build up, né? Ela cresceu no seu corpo e aí causou essa intolerância. Intolerância à histamina, que é muito pouco falado ainda hoje em dia. Não sei se você conhece, já ouviu falar intolerância à histamina? Não, Histamina não. é algo que a gente tem no nosso corpo, mas se ela tá, quando a histamina tá muito alta,
você cria uma intolerância a ela e existem alimentos que são altos em histamina. Mas se você não tá, se a sua inflamação tá balanceada, você não tem intolerância a ela. Agora, se você tem, aí você começa a ter sintomas como inchaço, como também sintomas gastroindigestivos, né? Por exemplo, quando na época do spring aqui da primavera, quando o pólen tá muito alto, significa que a histamina tá alta. Então, pessoas que têm intolerância à histamina vão ter mais sintomas de alergia ao pólen, porque elas têm a histamina, a intolerância à histamina, que talvez ela não percebeu ainda na alimentação, porque não se fala muito disso ainda, né? Então, Na alimentação eu nunca tive que falar. Sintomas, por exemplo, alimentos fermentados são altos em histamina, vinho, vinagre. Então, alimentos saudáveis são altos em histamina, avocado, morango, chocolate amargo. Então, para quem tem intolerância à histamina, isso pode trazer uma inflamação maior. Aliás, se o seu corpo significa que também você vai ter mais intolerância à histamina. Normalmente, as pessoas com intolerância à histamina têm o corpo muito inflamado. Essa é a ligação, entendeu? Então, eu já tive pacientes que, por exemplo, tinha batedeira no coração e achava que ia morrer de infarto e não era. Depois que ela tomava vinho que acontecia isso. Ela fez vários testes no cardiologista, nunca dava nada no coração dela. A única coisa que eu fiz foi retirar os alimentos altos em histamina e substituir eles e os sintomas se amenizaram. Então, são coisas assim que você analisando o seu cliente, você, né, se você tem um conhecimento sobre isso, sensibilidade também, né? Para analisar a situação, o que você está comendo, o que está te causando, isso pode ser um game changer, né? Então, aquilo que você falou, olha, a gente é o que a gente come, né? Na verdade, a gente é o que a gente consegue digerir. Que nem tudo pertence ao sistema, né? Tem coisa que não vai bem com o nosso sistema e a gente tem que aceitar. É assim. Exato. A gente tem que aceitar, entendeu? Então, é uma questão de consciência corporal, né? E isso também vem com alimentação mais limpa, desinflamando o seu corpo. Quanto menos inflamado o seu corpo tiver, mais consciência corporal você vai ter também para conseguir enxergar, isso tá bom pra mim, não tá? O que tá fazendo mal pra mim, né? Sim, e trazendo um pouco para esse universo da estética, né, que é a minha área, eu, assim, assim, não que enfrento, mas assim, tem uma resistência, porque, por exemplo, a pessoa que procura um procedimento estético, ela quer só, muitas vezes ela quer só resolver ali, a casca, né? Só que para você ter um resultado ali na casca, você precisa ter um substrato. Então, muitas vezes, pode acontecer da pessoa estar inflamada, toda inflamada por dentro, e aí quando você faz um procedimento, você não consegue resultado nenhum. Ou consegue 10% de resultado, sendo que outras pessoas, na primeira vez, conseguem 50%. O que determina isso? Realmente é a inflamação, né? Então, muitas vezes, a pessoa, às vezes, está com principalmente quando a pessoa está desenvolvendo, eu desenvolvi estrias nessa época, ainda está avermelhado, ou seja, ela está ainda em processo inflamatório, né? Então, ela está com esses níveis lá dentro do organismo todos alterados, todos em alto, o organismo está trabalhando sob esse estresse, né? E aí você faz mais um estresse, que é causar uma lesão, né? Vamos dizer assim. Fazer um procedimento estético, fazer buscar do organismo que ele tenha mais substrato para mais agentes imunizantes para poder reagir ou combater aquilo que você está colocando, ele não vai responder, porque ele está preocupado e está sempre recrutado para poder trabalhando essa inflamação subclínica que não cessa nunca, né? Essa inflamação do corpo que está ali. Então, as células de defesa, leucócitos, linfócitos, neutrófilos, enfim, estão todas ali recrutadas para fazer essas outras funções que está sempre sob estresse. E aí, quando você coloca um procedimento estético, seja ele para trabalhar colágeno ou outras coisas, ele não vai conseguir realizar essa cascata de regeneração, que é o que você quer, entendeu? Então, às vezes a pessoa quer uma solução rápida, quer resolver ali, mas precisa primeiro arrumar a casa para depois você conseguir um resultado satisfatório. E eu já tive pacientes, inclusive, que teve uma situação assim, por exemplo.
não responder, isso foi antes de eu trabalhar com a parte integrativa, né? Mas não responder a 3 sessões de tratamento, por exemplo, não responder nada. Então, vamos parar, vamos fazer uma análise, vamos ver. E realmente a pessoa estava toda inflamada por dentro. Não teve resultado algum em 3 sessões de tratamento. Então, o que é muito raro, porque às vezes, assim, nem todos os meus pacientes estão 100% perfeitos e fazem tudo perfeitamente. Mas ainda assim eles têm resultado. Então, quando a pessoa chega ao nível de não ter nada, é porque realmente o nível de inflamação dela é muito alto, né? Então, é necessário parar e, como você falou, observar o seu corpo, né? Para que quanto mais você tenha esse organismo limpo, mais você consiga observar o que vai interferir nisso quando você reintroduzir esses alimentos ou esse estilo de vida, né? Com certeza. Digamos que é a cereja do bolo, né? Sim, com certeza. A cereja do bolo Gente, do fim, né? A cereja do bolo. vamos falar, vamos Oi? falar. Falei, vamos ver com o pessoal que está interagindo, se alguém está com alguma dúvida, se vocês estão gostando, dá um feedback aqui, gente, pelo amor de Tem Deus. uma galera entrando aí, né? Só a Fer que estava falando. É. Vocês estão gostando, gente? Fala aqui para mim, coloca coraçãozinho, coloca Reage um aí. joinha, reage. Que eu tava falando? Ah, a cereja do bolo do fim de semana, né? Porque não adianta nada marcar com a Tiele para fazer estética, ter comido só porcaria durante a semana, né? E aí quer que sai de lá sem estria nenhuma, com a pele má. Então, ai, estão gostando. Ai, que bom. Pelo menos a gente está, né, ajudando as pessoas com informação, né? Informações. Gente, esse tipo de informação que a Carol traz, que eu trago também, estou trazendo para o meu Instagram, são coisas muito novas, assim, para algumas pessoas, né? Nos Estados Unidos eu já não acho que não, mas aqui é muito novo. Muitas pessoas não ouvem falar disso. A manada tá indo só, tipo, quero um pastel, vamos lá, 3 minutos e já era, entendeu? Então, muitas vezes a gente vai introduzindo determinado assunto, então a gente fica meio assim, sabe, será que vai dar? Será que as pessoas estão entendendo? Porque o negócio, a máquina do nosso corpo é um negócio bem complexo, assim, sabe? Vai uma coisa ligando na outra, que depende de tal coisa, e um depende do outro, e assim, é uma orquestra, realmente. Se um não está funcionando direito, é que nem aqueles dominozinhos que você coloca. Se você coloca os dominozinhos lá e um deles não está na distância correta para cair todo mundo para de cair, entendeu? Interrompe ali e acabou. A orquestra não funciona, não sai um som legal, os dominozinhos não vão cair. Então é a mesma coisa no nosso corpo. Então, esses assuntos, assim, eu tenho me atualizado bastante sobre essa questão, né, do funcionamento, porque não sei quem foi que inventou esse lance de que a medicina tinha que tratar todo mundo separado, como se a gente fosse partes do corpo, né? E ortopedia, isso e aquilo, tá, tudo bem, estudaram separado. E agora, eles estão entendendo que tudo isso não foi uma má ideia, porque tudo isso não funciona. O organismo é um organismo vivo, nós somos um ser único, essa orquestra ela tem que funcionar muito bem nesse conjunto. Então, as pessoas, o médico, ou seja, qual for o especialista na área da saúde, ele tem que entender de toda a orquestra. Não adianta ele entender só de violoncelo e achar que ele vai conseguir conduzir uma orquestra, porque ele não vai conseguir, né? E agora, graças a Deus, estão voltando para essas raízes, para esses estudos. Tem muitos estudos já atualizados nessa área de integrativa, que realmente a gente precisa ser estudado e ser trabalhado de forma integral. Não tem como separar, é só pele, é só isso. Shelly, você foi ao pele em 2012, estava no seu grupo. Sou cliente da Carol. Ah, que legal! É verdade, a Larissa, minha amiga, veio comigo, foi comigo. Sério, gente! Sério. Olha que mundico, ó, tá vendo? Ai, gente, que legal, Lari! Ai, meu Deus. Então, e é isso, quando a gente começa a entender toda essa orquestra, assim, tudo começa a fazer sentido e as mudanças alimentares, as mudanças de estilo de vida começam a ficar menos sofridas, assim. Sim. Uhum.
Tem uma pergunta aí. A Lari achou que ela tava louca? Não, é a realidade. Sou eu mesmo. Não, ela acha que eu tava louca porque ela falou que viu o meu rosto que era familiar. Não, sou eu mesmo, sou toda diferente. Tem uma dúvida sobre medição. Eu tomo imunossupressor e corticoide todo dia. Sou transplantada. Tem algo que dá para fazer referente a isso para diminuir os efeitos desse tipo de inflamação? Olha, a cascata do cortisol, né, que leva a cortisona, ela é bem, assim, bem prejudicial realmente para o nosso corpo. Mas no caso de transplantado, eu acredito que não tenha como fazer uma substituição, né? O que a gente pode, o que a gente, na verdade, entende que você consegue fazer diminuições, né? Ajudando através dos nutrientes da alimentação, né? Então, por exemplo, determinada função, por exemplo, se for um mineral, se for uma vitamina, então você consegue ir suplementando aquela parte, mas essa questão do transplante em si, eu acredito porque ele esteja fazendo uma função do próprio órgão, né, que foi trocado ali, que foi transplantado. Então, existem coisas que realmente não tem como diminuir tanto assim, porque o cortisol e a cortisona, que é onde termina a cascata do cortisol, eles realmente fazem essa inflamação do nosso corpo. Mas se você conseguir fazer, por exemplo, equilibrar o ciclo circadiano, que é melhorar a melatonina, né? Tudo isso faz com que a melatonina, ela sempre vai estar em presença, ela vai estar em aumento se o cortisol estiver embaixo. Então, se você tiver um bom equilíbrio desses dois hormônios, ela vai ser encarregada de fazer essa limpeza que o cortisol causa, os efeitos colaterais que o cortisol causa no organismo, entendeu? Então, o principal é ter um sono de qualidade, que eu acho que ele ajuda a fazer esse detox, porque a melatonina é o principal antioxidante do nosso corpo, e ele limpa, vamos dizer assim, os efeitos colaterais do cortisol alto. Uhum. E Fer, em relação ao corticoide, ele é altamente inflamatório, né? E o que você pode fazer é consumir uma alimentação baixa em histamina, porque vai diminuir a inflamação. Então, pessoas com alergia e intolerância à histamina normalmente tomam corticoide para diminuir efeitos. Só que aí ele causa outros efeitos no corpo, né? Porque é altamente inflamatório. Então, fica a dica aí para você. Ok. Sim, a tia é diferente, ela é outra mulher. Ai, não, mas também, né, amiga, são o quê? 11 anos de diferença? Eu tinha que estar um pouquinho diferente, né? Não dá, né? Agora, mãe de dois, tô meio louca já. Melhorou muito para melhor. Ai, que bom. Sim. Bom, temos mais 5 minutos de live, né? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a hora é agora, tá? Sim, E vou falar só finalizar aqui os possíveis resultados da inflamação no corpo, né? Em relação a doenças crônicas e agudas, né? Como obesidade, excesso de peso, né? É um resultado de muita inflamação. Doença cardíaca é um resultado de muita inflamação. Lúpus, que é uma doença autoimune, é resultado de muita inflamação. Artrites, que são as dores no corpo, resultado de alta inflamação e também autoimune. Doença celíaca, que é a alergia ao glúten, né? Também é doença autoimune e resultado de muita inflamação no corpo. Doença de Crohn, que é no intestino, também é resultado de muita inflamação, né? Então, o que se come a vai. própria resistência insulínica também, né? Resistência insulínica que gera diabetes também. Verdade? Uhum, sim. Então, assim, é o que a Tiele falou aquela hora. Plantou, vai colher. Não necessariamente vai colher daqui 5 dias, né? Você inflamou o seu corpo por muitos anos. Então, não vai ser da noite para o dia que vai desinflamar. Só que existem melhoras significativas e gradativas também, né? Então, se você conseguir enxergar os intermeios, né? É um ótimo sinal já, porque existe melhora assim pequena, né? Se você for sustentar, se você for consistente, né? Como a gente falou, Sim. basta saber enxergar, né? Alguém quer mais
E alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria falar, dar um spoiler aí da nossa próxima live, qual vai ser o tema, o que a gente vai falar sobre as próximas lives, para que as pessoas não percam e chamem mais pessoas para participar também, porque é um assunto muito atual. Muita gente, às vezes, pega um espaço no Instagram para falar coisas que não são tão relevantes, e essa informação que a gente traz para vocês são super atualizadas e super do futuro ali mesmo, para quem quer ter uma vida saudável, para quem busca uma mudança de estilo de vida, né? Não só uma dieta simples que vai te desordenar toda por dentro e depois você vai ter um efeito rebote, e sim um estilo de vida mais saudável, né? Mais tranquilo. Qual vai ser, Carol, o tema da nossa próxima live? Bom, só para lembrar, essa live vai ficar gravada por uma semana. Então, se tem amigos aí que precisam assistir isso, manda para eles até durante uma semana, tá? Não vai ficar gravada para sempre. Então, vocês precisam anotar essas informações. E as lives, elas vão ser progressivas. Uma vai ter conexão com a outra, tá? Então, hoje a gente falou de como inflamar o corpo e as próximas lives vai ser uma parte de desinflamação, né? A próxima live a gente vai falar de um detox só com de um detox a partir da água, né? E de pré e probióticos e como eles podem trabalhar juntos, né? Para desinflamar o nosso corpo, ok? Aí a outra vai ser como a gente pode otimizar o nosso intestino em inflamação com movimento, né? Movimento é o quê? Exercício físico, né? Então, como que isso é importante para desinflamar o nosso corpo também, né? E a última será sobre desparasitação, né, Tiele? Deixa eu ver o que a Café perguntou. Última. Carol, por quanto tempo tiro leite e glúten para perceber se tem alguma intolerância? Pelo menos 15 dias. Ideal seria um mês. Mas com 15 dias você já vai notar a diferença. Mas assim, é nada, tá? Para você ver realmente se existe intolerância, é nada de consumo, tá? Legal. É isso, gente. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Se você quiser fazer, Fer, esse teste e contar pra gente na live daqui 15 dias, vai ser legal, É, né? ninguém mais. Beleza, então. Então é isso, cara. Agradeço muito aí. Espero ter contribuído. Agradeço o convite. E vamos nos falando até sexta que vem nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, às 15h30 do Brasil, 14h30 dos Estados Unidos. Quem puder acompanhar e divulgar também para outras pessoas, vai ser bem bacana, tá? Interagindo aqui com vocês. Vai ser mesmo. Obrigada, Tites. E foi maravilhosa a troca, né? Eu acho que o conhecimento a troca de conhecimento é maravilhosa, né? Sim, sempre. Obrigada, gente. Beijo. Bom final de Para semana. vocês também. Tchau. Tchau.